O que acontece quando você decide fazer um filme de como treinar o seu dragão com Piratas do Caribe? Exatamente, a melhor animação da Netflix. Bom, rapaziada, nesse vídeo a gente vai analisar A Fera do Mar, um filme bem aventuresco que fala um pouco sobre certas mentiras que são vendidas como verdade. O filme começa com algumas cenas bem bonitas de um menino em alto mar, que eu acredito ser o Jacob, um personagem que a gente vai ver mais pra frente. Logo em seguida nós vemos a Maisie, que é uma menininha contadora de histórias que explica todo o contexto daquele mundo. Ela diz basicamente que existem feras no mar, e que também existem os caçadores dessas feras, que há muito tempo assombram e perseguem os humanos. Ela também fala do maior navio de caça, que é o Inevitável, tipo Thanos, e também do maior caçador. Capitão Corvo! Depois disso, vemos ela fugindo daquele lugar ali, que parece um orfanato. Quem não se arrisca a morrer não sabe o que é viver. Essa frase é bem interessante porque dela podemos tirar que a morte não é o contrário da vida, como se costuma acreditar, mas a morte é algo que acompanha a vida, pois sem a morte não teríamos ímpeto por viver. A vida depende tanto da morte como a morte depende da vida. Você só sabe o que é vida porque compara com aquilo que está morto, mas há controvérsias também, há diversas linhas de conhecimento que dizem que na verdade não é bem assim que funciona, mas enfim, isso aqui é só uma parte do que a gente ainda pode pensar sobre esse assunto. Depois a cena corta pro navio lendário dos caçadores que se vê em uma encruzilhada ética, salvar um outro navio que está em apuros ou continuar perseguindo a bravata vermelha. E o que você faria nessa situação? Salvar um ser humano que está sendo atacado ou ir atrás para vencer um mal maior que com certeza faria mais mal à humanidade em si? Nesse caso, nós temos um problema ético e moral. Ser leal ao indivíduo humano ou ser leal ao Estado e à humanidade? O que você faria nesse caso? Bom, eu não sei o que você escolheria, mas o navio escolheu salvar o outro navio que estava em apuros. Depois disso, a gente segue a maior e melhor cena de batalha naval que eu já vi na minha vida. Obrigado, A Fera do Mar, isso aqui foi muito bom. O Capitão Corvo mata o bicho com uma lança no meio do peito, bem nada. E como diria o Venom Extreme, isso aqui foi muito épico. Só que por algum motivo, o Capitão fica muito abatido porque ele não matou a bravata vermelha, ele só matou outra fera tão brava quanto. Aí todo mundo fica desanimado por isso também. Só que o Jacob faz um discurso louco ali e todo mundo fica felizinho de novo. Isso porque ele fala que todo caçador se arrisca a morrer porque todo caçador sabe o que é viver. E eles sempre usam essa frase. É como se arriscar sua vida fizesse você viver de fato. Isso aqui é um pensamento meio militar, mas é bem interessante pensar sobre isso. Quando você arrisca sua vida, você sente na pele todos os seus sentidos trincarem. Seu coração palpita e sua atenção fica inteiramente naquele momento. Você pode fugir ou você pode lutar. Os caçadores escolhem lutar. E por isso eles sabem o que é viver. Não porque eles só se arriscam à toa, mas porque se arriscam pelo bem da humanidade. Então mesmo que esse sentimento possa parecer egoísta, na verdade tem um altruísmo bem grande por trás. Um altruísmo necessário para a coragem de se revelar. É claro que se você for analisar a frase em si, você só sabe o que é viver porque só sabe o que é morrer, tem um erro lógico nisso aqui, muito óbvio, mas enfim, né? E aí o capitão tem uma conversa sentimental com o Jacob, onde diz que depois deles capturarem a bravata, o Jacob será um novo capitão. O Corvo também fala sobre o navio. Ele diz que depois de cada mastro, de cada madeira trocada, de que por mais que o navio tenha se trocado inteiro, ele continua lá, eterno. E isso me lembrou o paradoxo de Teseu, que você provavelmente já viu em algum lugar. Mas basicamente funciona assim. O navio de Teseu sai em uma viagem pelos 7 mares e por conta dessas viagens, algumas peças do navio são danificadas e é necessário que o Teseu as troque. Vai chegar um momento em que Teseu trocou todas as peças do navio e a pergunta é, depois de ter trocado todas as peças do navio, o navio ainda é o mesmo? Aqui no A Fera do Mar, a gente pode supor que o capitão respondeu esse paradoxo. Ele diz que por mais que tudo tenha sido trocado, o navio continua ali, porque ele é uma coisa eterna. Mas como assim uma coisa eterna? Por o navio ser um objeto inanimado, as pessoas podem colocar seus estigmas sobre ele, o que o transforma em uma ideia. É claro que ele também existe no mundo real, no mundo sensível, naquilo que a gente pode tocar, mas ele também existe no mundo das ideias. O estigma colocado sobre ele o transformou em algo a mais do que no mundo sensível. E segundo Platão, as ideias são eternas. Logo, por mais que tudo tenha sido trocado, a ideia do que é o inevitável nunca vai embora. O que compõe a eternidade do navio não são as peças, mas a ideia do navio, que é eterna no mundo das ideias. Enfim, essa foi a resposta, sei lá, de Platão pro paradoxo, mas o que eu quero mesmo saber é a sua resposta. Como você responderia esse paradoxo? O navio é o mesmo ou não é? A ideia é eterna ou não? O filme continua e a gente vê novamente a Maisie, só que dessa vez ela foi encher
encher o saco do Jacob em um bar falando que vai entrar na tripulação dele. Obviamente ele não deixa porque, né, é uma criança, e depois a gente é apresentado ao clichê de família real, um rei e rainha chatos que querem acabar com a Era dos Caçadores. Por algum motivo isso aqui tá me lembrando One Piece. Os reis brigam com o caçador, só que o Jacob faz um acordo. Se eles trouxerem a Bravata Vermelha, a Era dos Caçadores continua, e se não a trouxerem, o navio vai ser destruído, decretando assim o fim da Era dos Caçadores. Agora vamos adiantar isso aqui, porque o filme tem 2 horas, só que eu não tenho o dia todo. Em seguida, a gente corta pro navio de novo, onde o Jacob descobre que a menininha se escondendo dentro de barril, só que o capitão gostou dela, porque ela é meio ousada, e deixou ela ficar. Logo aparece a Bravata Vermelha e come os dois, e calma, antes disso acontecer, é claro que rolou uma batalha muito louca, muito bonita, inclusive esse filme é muito lindo, a água é linda e a gente sabe que tudo que tem água bonita é lindo, não tem erro. Também é importante citar que a Maisie leu muitos livros sobre as feras do mar, e esses livros diziam que as feras eram todas terríveis, mas por algum motivo ela não deixou o capitão matar a Bravata. Depois que eles foram engolidos, a Bravata não mastiga eles ficam lá andando dentro dela, tipo o Pinóquio na barriga da baleia. Tem uma parte até que os dois vão parar dentro do nariz dela, e se ela espirrasse ali, ai ai. Após isso, a Bravata deixa eles em uma ilha, mostrando que se ela quisesse matar, ela já tinha matado, e eles arranjam um abrigo lá. E é aí que a Maisie começa a questionar se aquilo tudo que tá escrito nos livros é real ou não. Isso porque as coisas que ela vê em realidade não batem com o que está escrito ali. Acho que dá pra ser um herói e estar errado. Ela fala isso porque ela lembra dos pais dela, que também eram caçadores e morreram enfrentando as feras. Eles morreram enfrentando uma mentira que outros humanos criaram. Eles eram heróis porque o contexto fazia deles assim. Eles também cresceram acreditando que todas as feras eram malvadas e que deveriam matá-las. A questão é que você pode agir corretamente de acordo com aquilo que o senso comum acredita, mas o senso comum pode estar errado em algum momento, fazendo com que para alguns você seja herói, mas pro futuro você seja visto como alguém que lutou pelas coisas erradas. Se a premissa da lógica estiver errada, você está lutando contra coisas erradas. Por isso é importante desenvolver a prudência, que é a capacidade de discernir entre o que é bom e o que é ruim. E eu diria que a prudência é muito mais importante do que a lógica. E as duas são meio que conexas. Em paralelo a isso, a gente vê o navio que agora tá com 2 ou alguns tripulantes a menos, e o capitão tá cego de vingança. Ele quer muito matar a Bravata. E para isso ele vai usar os métodos de uma bruxa louca que pega a sua alma como preço. Eu não acredito nessas superstições. Mas vai acreditar. Eu já fiz um vídeo sobre vingança, que é o de Hora de Aventura. Se você quiser dar uma olhada, tem no comentário fixado, e depois que terminar esse vídeo vai lá assistir. Depois o capitão visita essa bruxa que dá pra ele um arpão chamado Mão de Deus. E o nome não é tão importante, mas é um nome bem imponente, por isso que eu quis falar. Aparentemente, se ele aceitar a Mão de Deus, ele vai cair em uma terrível maré de azar, o que soa um pouco contraditório. Na ilha a gente vê o Azul, que é aquele bichinho fofo pra você criar afeto e comprar produtos nas lojas, comprar aquelas pelúcias, tá ligado? Em seguida eles fogem pro mar de um dinossauro estranho e acabam indo em direção a outro dinossauro estranho, que na verdade parece um caranguejo shiny do Pokémon. Só que a Bravata luta com esse caranguejo e vence ela. A gente passa por uma longa jornada onde a Bravata leva os dois pra uma ilha que eles precisam ir pra voltar pro navio, e nessa parte é interessante notar que pra ganhar a Bravata Vermelha, o Jacob tenta com palavras, mas a Maisie, por ter uma percepção mais aguçada, descobre como comandar ela de fato, que é com movimentos. Ou seja, ela entendeu o idioma da Bravata só observando ela, coisa que o Jacob não poderia fazer por já ter um conceito criado sobre feras do mar. A Maisie aqui é tipo o soluço em como treinar o seu dragão. Ela percebe como o senso comum sobre as feras estava errado e começa a domar elas. Depois do final do filme, é possível também que ela tenha mudado pra sempre o rumo do mundo, fazendo com que as pessoas também domassem as feras, assim como o soluço. Mas isso aqui é só uma hipótese, eu não tenho como adivinhar o futuro do mundo, que é um filme. O filme segue e o Jacob decide não continuar no navio matando feras, e a Maisie também abandona esse sonho. Nunca mais vou caçar monstros! Isso aqui na verdade é algo bem comum de acontecer quando alguém se depara com a quebra de uma crença pela realidade. Ela tende a negar a realidade em vez de negar a crença. Mas o Jacob, mesmo vivendo a vida inteira acreditando em algo, decidiu largar a crença e lidar com o que é real. E a realidade disse que nem todas as feras querem devorar os humanos, e algumas delas até podem ser legais. E quando tudo parecia estar bem, a Bravata vê um navio do governo nessa ilha e acaba indo atacar ele, o que chama a atenção do navio dos caçadores.
O que acontece é que ela é capturada pela mão de Deus, mas em vez de matar ela ali mesmo, a Capitão decide levá-la pro castelo pra, sei lá, exibir. E a parte mais importante aqui é quando a Maisie percebe que todos os livros eles foram escritos por uma só fonte, pela realeza, que pintou todas as feras como sendo malvadas e provavelmente baseou sua economia em um inimigo falso. Ou seja, todas as fontes de um conhecimento eram na verdade uma fonte só. Não tinha gente experimentando e argumentando contra aquilo para ver se aquilo era real mesmo. Não tinha gente fazendo filosofia contra aquilo. E eu vejo isso muito no nosso mundo, vários grupos de pessoas lutando contra falsos inimigos. E eu só me pergunto, quando as pessoas vão de fato enxergar que elas estão lutando contra fantasmas que elas mesmas criaram? Quando o Capitão vai matar a Bravata, o Jacob acaba impedindo ele, o que faz os dois lutarem e o Jacob se ferra. Só que a Maisie, com a ajuda dessa mulher, conseguem libertar a Bravata, que sobreviveu à mão de Deus, e fez todo mundo mijar nas calças, principalmente os reis, porque ela é muito imponente. Só que quando a Bravata ia matar eles, a Maisie fala pra ela parar e ela para. E dane-se todo o instinto selvagem que ela tem. E contextualmente faz sentido, é um filme infantil, cara. Nunca mais vamos caçar monstros! E o filme termina com a Maisie discursando sobre como o governo é corrupto e corrompeu a história e dizendo que agora sabe o que é viver. Depois de ter enfrentado o governo e a fera mais braba do mundo, ela se tornou a menina mais braba do mundo. É bom ressaltar também que a bruxa estava certa. O capitão perdeu tudo o que ele tinha, que era na verdade ser um caçador, ser um pirata, ser isso aí. Ou seja, a superstição funcionou. Mas me diz o que você achou desse filme e o que você tirou dele. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um gostei, de comentar. E enfim, até a próxima, eu vou ficando por aqui e a gente se vê daqui 5 dias. 아무래도